Salve, galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai dar continuidade aí do nosso curso, né, de produção de pepino. Hoje é a terceira aula, falando aí sobre as pragas do pepino, as principais pragas que atacam a cultura do pepino. Então aqui a gente tem aqui o ciclo da planta, né? Aí desde a fase vegetativa, passando pela floração e frutificação, até chegar na nossa maturação e colheita. A gente percebe que, por essa imagem bem explicativa, nós temos aqui pragas que atacam a planta durante todo o seu ciclo, né, como é o caso da mosca branca, como é o caso do pulgão, do trips e dos ácaros, e nós temos pragas que atacam determinadas fases específicas da planta. Por exemplo, aqui nós temos a mosca minadora, nós temos a vaquinha, e nós temos aqui a broca das cucurbitáceas, que age aí em determinadas fases específicas do ciclo da planta, entre outras pragas secundárias também, que a gente vai estar falando um pouco mais à frente, né? Mas é isso que a gente precisa entender primeiramente, né? Que as pragas, elas podem atacar a planta de pepino durante todo o seu ciclo ou em algumas determinadas fases específicas. Começando aí com a mosca branca. A mosca branca é um inseto sugador muito comum nas lavouras de pepino. O adulto possui dorso amarelo palha, quatro asas membranosas recobertas com pulverulência branca. As ninfas, forma jovem, são translúcidas de coloração amarelo a amarelo pálido. Interessante que essas ninfas aqui da mosca branca, elas atacam muito a cultura do pepino. Quando você pega a folha e olha na parte de baixo, você percebe alguns pontos, né? Amarelo, amarelo pálido, translúcido, né? Que são as ninfas, né? Elas ficam sugando continuamente, né? Se alimentando aí da seiva da planta. E quando você detecta as ninfas, é muito nítido de ver, né? Quando você faz aí um monitoramento a campo. E é nessa fase que é muito importante a gente fazer o controle, né? Porque na fase de ninfa é onde a praga acaba sendo a fase mais danosa para o pepino. Esse inseto causa danos diretos ao pepino pela sucção contínua de seiva e ação toxicogênica, provocando alterações no desenvolvimento vegetativo e reprodutivo das plantas. No caso do controle químico, né, falando do controle químico, é importante selecionar produtos que atuem em todo o ciclo da praga, ou seja, ovo, ninfa e adulto, para se obter controle efetivo. E o controle biológico deve atuar de forma complementar ao controle químico. Nós temos também os pulgões, que são insetos sugadores de seiva, podem atacar o pepino durante todo o ciclo e ocorrem em grandes colônias na face inferior das folhas, brotações e flores. A sucção contínua de seiva e injeção de toxinas provocam definhamento de mudas a plantas jovens e encarquilhamento das folhas, brotos e ramos. Então está aqui. Os pulgões, eles são encontrados em colônias, né, na face inferior das folhas, muito fácil também de fazer identificação, né, quando a gente faz o monitoramento a campo. Basta a gente virar a folha na parte de baixo, na parte abaxial, né, que a gente consegue detectar facilmente essas colônias do pulgão nas folhas. A alimentação dos pulgões também favorece a formação de fumagina sobre as folhas e estruturas reprodutivas da planta, afetando a fotossíntese, a produção e qualidade dos frutos. No controle químico, selecionar produtos com os princípios ativos imidacoprido e tiametoxan para obter controle efetivo. Então, no caso aqui do princípio ativo, né, os dois que possuem maior eficiência de controle são esses dois. Trips, também muito importante, praga-chave do pepino. São encontradas na face inferior das folhas, nas flores, hastes e gemas apicais e ficam abrigadas entre dobras e reentrâncias das plantas. Os principais danos atacam as folhas, né? E as folhas ficam com um aspecto queimado, prateado e com pontuações escuras. Podem causar manchas e cicatrizes nos frutos em desenvolvimento. Podem transmitir vírus ao pepineiro, né? Também são vetores de viroses. Engraçado que no caso da trips, quando a gente tem um período de veranico, né? Com um período seco e alta temperatura, geralmente ocorre alta infestação da trips, né? Explosão populacional. Quando a gente tem um período seco e ao mesmo tempo com alta temperatura, né? A reprodução da praga é exponencial.
Tá aqui o exemplo da trips aqui nas flores, né, de pepino, aqui no monitoramento a campo. E aqui um exemplo, né, de identificação da virose, né, que o trips transmite ao pepino, né. As folhas, elas ficam com esse aspecto, né, de coloração diferenciada, né, das demais, né, muito fácil de identificar com esse mosaico aqui, né, entre as nervuras. Tá aqui um sintoma também muito comum de identificação de virose, né, no pepino, causado pela trips, né, que a gente chama popularmente aí de virose olho de rã, né, porque lembra aí um pouco aí, né, o olho de uma rã no meio da folha do pepino. E tá aqui o sintoma aqui de ataque de trips nos frutos, né, em desenvolvimento, né. Aqui a raspagem do trips, né, nos frutos de pepino, né, deixando esse sintoma aqui. Vaquinha. São besouros cujos adultos são pequenos e apresentam o primeiro par de asas rígidas com um escudo, de cores variadas, com manchas amareladas, pretas ou acinzentadas. Está aqui o nosso adulto da vaquinha, né? Muito comum também encontrado aí nas lavouras de pepino. As larvas permanecem no solo e se alimentam das sementes e raízes da planta, enquanto os adultos se alimentam das folhas e flores. Quando as larvas atacam as raízes e o hipocótilo de plantas já emergidas, as folhas basais ficam amarelas e murcham. E as vaquinhas também são transmissoras de viroses, no caso, o vírus do mosaico da abóbora, SQMV, que pode infectar o pepino também, né? A vaquinha também sendo vetor de virose. Percevejo escuro, também praga essencial aí, a gente está fazendo monitoramento, né, essa praga-chave do pepino. Inseto sugador de coloração marrom escura, suas pernas posteriores são alargadas e as tíbias possuem expansões laterais em forma de folha. Atacam ramos e frutos novos, sugando a seiva. Como consequência do ataque, as plantas ficam depauperadas e sua produção pode ser prejudicada. No caso do controle do percevejo, optar aí por produtos, né, inseticidas com o princípio ativo lambda-cialotrina, também imidacloprido, tiacloprido, que são princípios ativos aí que têm uma certa eficiência, né, no controle do percevejo, principalmente lambda-cialotrina. E aqui nós chegamos aí na questão da praga de final de ciclo, né, do pepino, broca das cucurbitáceas, né, essa praga aqui é a principal praga, na minha opinião, porque ela prejudica muito a produção, né, de frutos, né, e tá aqui, a gente tem duas espécies, né, de broca das cucurbitáceas, né, a Diaphania nitidalis e a Diaphania e a linata, né, tá aqui a diferença, né, das duas, né, a nitidalis e a linata. Você pode perceber a diferença de tamanho, né, a questão aqui das asas, né, enquanto a nitidalis ela tem um aspecto mais neutro, né, aqui a ialinata ela já tem um par de asas mais transparente, né, como a gente pode ver, diferença de tamanho das duas, dos adultos. Tá aqui, o dano principal resulta da injúria nos frutos, onde as lagartas abrem galerias e destroem a polpa, broqueamento, né, levando ao seu apodrecimento e à perda do fruto. Geralmente, quando você pega o fruto do pepino, tem uma pequena perfuração por onde a lagarta entrou, né? Muito fácil de identificar. Quando a gente pega o fruto e vê aquela perfuração, pode ter certeza que a broca está lá dentro. Tá aqui, ó. A broca aqui, né? Já fazendo aí o dano aí no fruto do pepino, né? Aqui o exemplo aqui da larva, né? Se alimentando internamente do fruto. Frutos atacados apresentam no exterior massas de excrementos esverdeadas parecidas com cera. Tá aqui, ó. Na parte externa do fruto que está sendo atacado, aparece essa massa de cera, né? Por onde é excretado aí as fezes da lagarta, né? E aqui o sinal de que o fruto está sendo atacado pela broca. Aqui, ó. Fase larval da praga. E as pragas secundárias também, né? Nós temos aí o ácaro rajado, ataca a face inferior das folhas, provoca o amarelecimento, ressecamento e desfolha da planta. Temos aí a mosca minadora, abrem galerias ou minas de formato serpenteado no mesófilo, causam redução da área fotossintética. No caso, o que acontece? No caso do ácaro, nós temos aí acaricidas, né, bons acaricidas, né, no mercado, né, para fazer o controle. No caso da mosca minadora, geralmente aí nós usamos a abamectina, né, como princípio ativo aí principal que pode controlar a mosca minadora.
E nós temos aí as formigas cortadeiras, né? Sempre é importante, né, a gente estar verificando aí a área de plantio para a gente identificar aí os possíveis formigueiros, né? As formigas geralmente atuam de forma mais ativa durante a noite. Caso identificar, fazer o controle do formigueiro previamente, né, antes do plantio, para evitar problemas aí, né? De prejuízo para não danificar as mudas. E aqui um monitoramento, né, que pode ser feito para a gente saber se tem a presença da praga ou não, qual que é o nível populacional, são as placas adesivas, né? No caso aqui nós temos duas cores, a amarela e a azul. As placas adesivas amarelas podem ser utilizadas para o monitoramento de pulgões e mosca branca, né, no caso de adultos alados. E a placa adesiva azul pode ser utilizada para o monitoramento de trips. Podem ser espalhadas aí ao longo da lavoura. E aqui as principais medidas de controle, algumas das principais medidas de controle. Produção de mudas em locais seguros, né, protegidos. Uso de armadilhas adesivas para capturar insetos sugadores como pulgão, mosca branca e trips. Eliminação de plantas com viroses. Eliminação de plantas daninhas hospedeiras de insetos da praga, muito comum você ver a presença de trips, né, nas folhas de plantas daninhas, né, de plantas invasoras. Rotação de cultura com plantas não hospedeiras de insetos, praga e vetores de viroses, controle biológico e controle químico. Lembrando que é sempre importante a gente procurar produtos registrados, né, para a cultura do pepino, produtos que são registrados aí no Ministério da Agricultura. Tá aqui as nossas referências bibliográficas, né, o nosso principal material de apoio aí para essa aula e chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigado, galera, e é isso aí, até a próxima.